Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos mais uma vez, podendo falar da palavra do nosso Deus, podendo comentar um pouquinho sobre a infalível e inerrante palavra do nosso Senhor. Nós fomos convidados para estarmos aqui e honramos esse convite. Era para nós estarmos em outra cidade. Estou com a garganta ruim, os irmãos estão percebendo a voz afônica. Peguei uma gripe forte, mas nós demos a nossa palavra. Estamos aqui para estar cumprindo a palavra que foi proferida. Amém? Se os irmãos puderem me ajudar um pouquinho aqui com esse retorno, eu agradeço. Jó, capítulo 42. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó, capítulo 42, versículo 1 até o versículo 6. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, sobre esse personagem bíblico. Jó 42, 1 ao 6. Amém, irmãos? Amém. Versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado por terem ficado de pé. Meus queridos, nós rotineiramente ouvimos falar sobre a necessidade de conhecer o Senhor pessoalmente. Rotineiramente falamos e pregamos sobre a necessidade de termos uma comunhão maior com Deus, uma aproximação maior com Deus. E esses versículos que há instantes atrás lemos, faz referência sobre essa questão e é expressão do coração de Jó depois de ter conhecido pessoalmente ao Senhor. Se nós formos olhar para a história sagrada, pela Bíblia, vamos perceber que algumas pessoas tiveram um encontro com Deus e após esse encontro as suas vidas foram extremamente transformadas, radicalmente transformadas. Nós encontramos a história, por exemplo, de Jacó, que antes era chamado de enganador por um erro, que na verdade Jacó não significa enganador, mas ele era tido por enganador pelo fato de ter tido uma peripécia com sua mãe, enganando o pai. Mas quando ele encontra-se com o Senhor, seu nome é trocado e de Jacó passa a ser chamado Israel, ou aquele que luta com Deus. Então nós percebemos que algumas vezes a Bíblia nos mostra, ainda que dentro do texto intrinsecamente, nos mostra a necessidade de encontrarmos com o Senhor, termos uma aliança real com Ele, uma comunhão íntima com Ele. E o texto que nós lemos aqui expressa um pouquinho sobre essa necessidade, até porque o próprio Jó está dizendo: escuta-me, disseste, eu falarei, eu te perguntarei, tu me responderás. Versículo 5: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó está expressando aqui o seu conhecimento pessoal com Deus, porque antes isso não acontecera. Jó não tinha esse conhecimento pessoal, íntimo de Deus. Jó apenas ouvia falar do Senhor. Alguns vão relatar que Jó não nasce em um berço judeu, mas ouve falar do Senhor e se converte ao Senhor. Ele se converte de uma maneira tão grande que se torna um homem íntegro, se torna um homem obediente e temente, e o Senhor vai testemunhar do próprio Jó, falando ao próprio Satanás, dizendo: vês o meu servo Jó, homem é íntegro, sincero, justo, que se livra do mal. E nós percebemos que o próprio Deus dá testemunho de Jó.
A conversão de Jó, ela é real. Mas mesmo Jó tendo se convertido, Jó não tinha uma experiência com Deus. Jó estava convertido, mas a experiência de Jó com Deus ainda não havia se firmado, e há uma necessidade de Jó firmar essa comunhão, firmar essa intimidade com Deus, de maneira que Deus permite que Satanás envie uma prova para a face de Jó. O versículos 1 ao versículo 5 do capítulo 1 de Jó vai nos mostrar algumas coisas bem interessantes e pertinentes. Como eu falei para os irmãos, nós queremos conversar um pouco sobre esse personagem, então não estranhe a maneira que nós iremos tratar. Versículo 1 ao versículo 5, nós vamos encontrar algumas referências bem pertinentes naquilo que Deus fala sobre a vida de Jó, e começa o Senhor dizendo que, a Bíblia Sagrada dizendo que Jó era íntegro, era reto, temia a Deus e se desviava do mal. A história ainda vai dizer que Jó tinha 3 filhas e 7 filhos. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 de jumentas. Nós começamos a perceber que a vida de Jó é uma vida próspera. É um homem que, segundo a cultura antiga, tinha prosperidade porque tinha muitos filhos. E não somente isso, ele tinha prosperidade porque ele tinha ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha bois, ele tinha jumentas, e isso em uma grande quantidade para aquela época. É certo que a riqueza de Jó é expressa nesses versículos, e a Bíblia ainda vai contar que Jó continua com essa prosperidade somente até o versículo 5 ao 5º versículo. 5 versículos são tratados para falar de bênçãos que Jó possuía, para falar da grandiosidade de Deus abençoando a vida de Jó. Só que no versículo 6, que se segue, pós versículo 5, a gente percebe que a história começa a mudar. E aí a gente entende que a vida de Jó começa a ter uma... Jó é um homem que tem prosperidade, é uma pessoa que tem várias ovelhas, 7.000 delas, e das lãs ele pode vender, ele pode fazer produtos para aquecimento. Jó era um homem que tinha camelos, os quais eram utilizados para serem alugados, e esses camelos alugados faziam parte das rotas. As rotas eram traçadas com os camelos de Jó. Jó era um homem conhecido pela sua prosperidade, e tudo isso está muito bem, tudo muito bem definido, mas até chegar ao versículo 6. Quando chega ao 6º versículo, a gente percebe que a história de Jó vai começar a ter uma mudança. E aí, Charles Swindoll, ele fala um pouquinho sobre essa questão. Ele começa a trazer algumas questões rotineiras, cotidianas, e ele dá algumas exemplificações. Por exemplo, alguém que sai, uma senhora que sai da sua família, sai da sua cidade natal e vai para uma outra cidade com 3 filhos, sozinha, solteira. Ela vai em torno de uma proposta. Essa proposta era uma proposta de emprego muito bom, uma proposta muito boa, e ela vai se arriscando. Quando ela chega naquela cidade, ela começa a prosperar, ela começa a ter tudo aquilo que ela desejava de fato. Mas algumas coisas começam a desencaminhar no final das contas, começa a descarrilar o trem, e aquela mulher que estava prosperando começa a perder todas as suas conquistas, e ela começa a ser encaminhada para um tempo de derrota. Ela é demitida. Naquele contexto que Swindoll diz, ele fala sobre a possibilidade de injustiça, de ver injustiça para uma pessoa que estava conquistando. Ele acha que pode ser tomado por injusto, alguém que estava prosperando, que se arriscou e agora está perdendo todas as coisas. A mesma possibilidade de injustiça pode ser visto para alguém que é crente, que é fiel a Deus, que vem para todos os cultos, que jejua, que levanta de madrugada para falar com o Senhor, que é dizimista, que é ofertante, que obedece ao seu pastor, mas de repente, num determinado dia, esta mulher vai ao frente ao espelho, ela começa a se apalpar e percebe que há um caroço onde não havia. Ela percebe que há no seu corpo algo que não havia antes.
E ela, sendo fiel a Deus, sendo temente a Deus, agora está cometida por uma enfermidade. E essa enfermidade às vezes é um câncer extremamente agressivo. E dentro de poucos meses ela chega a falecer. Perante os olhos de algumas pessoas é injustiça. Perante os olhos de algumas pessoas, poderia ser injusto essa mulher padecer, porque ela era fiel a Deus. Era temente a Deus. Isso pode acontecer também. Dentro dos nossos cotidianos, dentro das nossas vidas, quando tudo vai bem. Algumas pessoas se apegam quando a sua carreira ministerial está muito bem. Prega, é convidado para estar em todos os lugares, mas de repente as agendas se fecham, acabam. E aquilo que parecia que estava decolando, estaciona. Algumas vezes, isso pode acontecer dentro da família. Os filhos muito bem, casamento muito bom, mas de repente as coisas começam a dar errado. A mulher já não entende mais o esposo não entende mais a mulher. Os filhos começam a ter atitudes que saem de conformidade. Os filhos começam a ser rebeldes, saem de casa a hora que querem, chegam a hora que querem, e as coisas começam a perder o rumo. É basicamente isso que vai acontecer com Jó. A história de Jó, ela se assemelha muito com a nossa. A história de Jó, ela é muito humana, porque acontece exatamente com Jó aquilo que pode acontecer com qualquer pessoa. Jó está desfrutando de uma riqueza. Jó está desfrutando de uma casa com 10 filhos. Jó está desfrutando de um casamento muito bom. Mas de repente, em um certo momento, alguém chega com a notícia e diz: os teus filhos morreram. Toda a tua família, toda a tua parentela, no que diz respeito aos teus filhos, aos teus genitores, todos eles estão mortos. E Jó tem que pegar na alça de 10 caixões, enterrar 10 filhos. Não obstante isso, começa-se a chegar a notícia de que fogo do céu cai e destrói todas as suas riquezas. A situação vai complicando. Filho morto, riqueza destruída. O homem que era conhecido por sua prosperidade, agora é visto como um homem pobre, não tem mais nada. Suas 7.000 ovelhas já não existem. Seus 3.000 camelos já não existem. As juntas de boi, de jumenta, também se foram. E a circunstância de Jó é perder tudo. A circunstância da vida de Jó é não ter mais nada. E aí, ele já não tem filho, já não tem riqueza, mas ele ainda tem uma esposa. Até um determinado momento. Quando Jó perde também a sua saúde. Quando Jó perde a saúde, a esposa chega para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Em outras palavras. Para com isso, Jó. Deus te deu todas essas coisas e agora Deus tomou. Então sabe o que é que você faz? Amaldiçoa ele e morre. Ela fala isso em um ato de desespero, porque a saúde de Jó tendo sido tirada, ela percebia a degradação que estava com o seu marido. O próprio Jó vai contar como era a circunstância de poder estar tendo contato com ele. Ele diz: a minha mulher não consegue falar comigo, porque quando eu abro a minha boca, o hálito é tão podre que ela não fica perto de mim. As pálpebras de Jó sendo consumidas com câncer. A lepra, algumas pessoas chamam de câncer, outros chamam de lepra. Jó começa a ter feridas profundas na sua pele. A pele começa a escurecer, ele mesmo registra isso, ele mesmo diz isso. A minha pele começa a escurecer e se solta do corpo. Homem rico, com a família abençoada. Um homem que era temente a Deus e que rotineiramente fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, com medo, não era ele pecar, mas com medo dos seus filhos terem pecado. Diz a Bíblia Sagrada que ele fazia sacrifícios com medo dos filhos terem pecado, para que Deus não se irasse com seus filhos. Jó é o tipo de crente correto, mas está enfrentando uma grande dificuldade.
Ele tem perdido seus filhos, ele tem perdido a sua riqueza. Ele agora está com a mulher, pedindo para que ele amaldiçoe o seu Deus e morre. E agora ele está enfermo, de uma enfermidade tão grande que começa pus a sair de todo o seu corpo. Imagina Jó, um homem rico como era, se vestia super bem. Agora está abandonado e precisa pegar um caco de louça, diz a Bíblia, e começar a se coçar. Feridas em todo o corpo. A Bíblia nos conta que havia febre em todo o tempo em Jó, e ele não conseguia parar de ter febre. Os amigos vão visitar a Jó depois de saber dessa notícia. Depois de saber de tudo o que está acontecendo com Jó, 4 amigos resolvem visitá-lo e não podem se aproximar de Jó. Ficam cerca de 6 metros de distância, porque o fedor de Jó era tão grande que eles não conseguem se aproximar. Eles se assustam com aquela situação e durante 7 dias não conseguem dizer uma palavra para Jó. Passa-se uma semana e todos eles só observando e chorando pela circunstância que Jó passava. Todos eles observando e chorando por aquilo que Jó estava enfrentando. Aí, quando eles resolvem falar alguma coisa, eles não abrem a boca para abençoar. Eles não abrem a boca para dizer, Deus vai mudar a tua circunstância, Deus vai mudar o teu cativeiro. Eles não abrem a boca para isso. Eles abrem a boca para condenar Jó e dizer, confessa o teu pecado. Mas Jó era íntegro, era reto. E aí a gente consegue perceber o seguinte: muitas vezes nós, enquanto servos de Deus, estamos passando por alguma situação e as pessoas começam a olhar com um olhar totalmente desconfigurado e diz assim, está em pecado, está pagando o preço porque pecou. Mas na verdade é Deus tratando do vaso, é Deus lapidando o vaso, é Deus moldando segundo o seu bem-querer. E aí a história continua, meus irmãos, falando sobre a questão da vida de Jó. E o relato bíblico vai contar que seus amigos começam a proferir acusações, e a única coisa que Jó pode fazer é tentar se defender. E ele começa a se defender de um, começa a se defender de outro, e Jó começa a perceber qual era a circunstância da vida dele. E aí eu pergunto, não seria para nós visto como injusto um crente tão fiel como Jó passar por isso? Não seria para nós visto como injusto alguém que estava o tempo todo na casa de Deus, alguém que estava o tempo todo servindo a Deus em sinceridade, agora passar por uma circunstância dessa? Mas o coração de Jó está transformado, como eu falei no início. Jó está convertido. Enquanto muitos esperavam da boca de Jó amaldiçoar a Deus, enquanto muitos esperavam da boca de Jó negar a fé que um dia ele havia recebido, no capítulo 19, versículo 25, Jó levanta a sua voz e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. A atitude de Jó é o seguinte: eu estou adorando, mesmo perdendo tudo. Eu vou continuar crendo, mesmo tendo que perecer. Eu vou continuar servindo aquele que me chamou, porque aquele que me chamou garante aquilo que ele prometeu para a minha vida. A circunstância de Jó é essa. Alguém que tinha tudo e agora não tem nada. É alguém que, em vez de ser ajudado por seus amigos, agora é acusado. E sabe o segredo de tudo isso? Deus permanece em silêncio. Capítulo 1 até o capítulo 38, nenhuma palavra de Deus. Palavra dos amigos, palavra de Jó, palavra da esposa de Jó, palavra dos servos de Jó. As palavras do servo de Jó era: você perdeu tudo. As palavras da mulher de Jó era: amaldiçoa o teu Deus e morre, morre miserável, porque o que te resta é somente morrer. Me perdoem o excesso na questão do que diz miserável. A palavra dos amigos era: confessa o teu pecado. E qual era a palavra de Deus? Silêncio. O que é que Deus dizia para Jó?
absolutamente nada. Ele ouvia todos ao seu redor. Ele chega a se angustiar tanto que ele diz assim: aqueles que eu amo tanto me desprezam, não podem estar ao meu lado, não podem sofrer comigo. Até chegar no capítulo 38. Quando chega no capítulo 38, Deus começa a conversar com Jó. E aí, meus irmãos, é que eu vejo a beleza de tudo isso. Porque muitas vezes nós começamos a passar por lutas, aflições, e nós dizemos: Deus, por que isso? Deus, por que isso? E somente ouvimos o silêncio de Deus. Deus, por que eu estou passando por essa situação? E tudo que a gente consegue ouvir, silêncio. Tudo que nós conseguimos perceber é silêncio, mas chega um momento que ele resolve abrir a sua boca, e quando ele resolve abrir a sua boca, existe um mistério nisto. Jó começa a ouvir a voz de Deus, e Deus começa a fazer algumas perguntinhas bem pertinentes para Jó. Começa a perguntar a Jó onde é que Jó estava quando ele firma todas as coisas. Começa a perguntar para Jó onde é que ele estava quando Deus está criando todas as coisas. Jó não consegue responder, porque de fato ele não tem uma resposta para Deus. Mas no capítulo 42, que foi o capítulo que nós lemos, e eu já vou encaminhar para o encerramento. No capítulo 42, que foi o capítulo que nós lemos, nós vamos perceber Deus entendendo a voz de Jó. Ele não ouvia a voz de Deus. Jó não ouvia a voz de Deus até o capítulo 38. Mas quando chega no capítulo 42, Jó já entende, já compreende tudo aquilo que Deus estava fazendo. Perceba o que eu quero dizer com isso. Talvez tudo isso que você está enfrentando está escondido aos teus olhos. Não consegue perceber por que isso. Porque você tenta ajudar e é visto com os maus olhos. Porque a sua intenção é estar dando a mão e as pessoas interpretam de outra maneira. Você não consegue entender porque dentro de casa, dentro da sua casa, dentro da sua família, a sua intenção é levar pessoas a Cristo e eles compreendem você como um chato, como um quadrado, como um nojento. Algumas pessoas até utilizam essa expressão. Você não consegue compreender isso. E você não consegue às vezes entender por que essa luta bateu na tua porta. Por que teu filho ficou tão rebelde? Por que teu esposo está desta maneira? Por que tua esposa está desta maneira? Por que no teu trabalho as coisas começaram a complicar tanto? Você não consegue entender. Assim como Jó não conseguia entender até ouvir a voz de Deus. E eu já quero liberar esta palavra sobre a sua vida. Talvez você não esteja entendendo nada até ouvir a voz do Senhor. Mas quando você ouvir a voz do Senhor, as coisas vão começar a clarear. As coisas vão começar a trazer entendimento sobre a sua vida. Você vai começar a entender o propósito de Deus para tudo isso que você está passando. Jó não compreende até ouvir a voz de Deus, mas quando a voz de Deus brada, Jó consegue ouvir, Jó consegue entender e dizer assim: eu estava somente ouvindo a tua voz, mas agora eu estou te vendo, eu estou te percebendo. Aleluia, aleluia. Você vai entender todas as coisas que estão te acontecendo quando você ouvir a voz de Deus. Eu estou resumindo aqui a história de Jó, para que a gente possa trazer a seguinte compreensão. Jó, ele é a representação de um viver cristão. Jó é a representação de alguém que vive para Deus. Jó é um exemplo a ser tomado. Ele é citado apenas 2 vezes na Bíblia, em Ezequiel e depois lá em Tiago. 2 vezes ele aparece na Bíblia, fora o seu livro. Mas a sua história ressoa até os dias de hoje. É bem provável que Jó tenha vivido na época do exílio, quando Israel é tomado em exílio. É bem provável que Jó tenha nascido nessa época, e Jó vive aproximadamente 240 anos. Ele é um dos que vivem dentro do contexto dos patriarcas. Então, é basicamente a mesma época de Abraão, ou nesse período, muitos anos antes de Jesus nascer.
muitos anos antes de eu nascer, muitos anos antes de você nascer. Mas a história de Jó ressoa até hoje, por sua fidelidade e sua esperança e paciência no Senhor. Alguém que tinha tudo, mas depois não tem nada. Alguém que tinha um ministério, que tinha uma carreira, alguém que tinha prosperidade, mas da noite para o dia não tem absolutamente nada. Só que a Bíblia Sagrada continua, e eu já encerro falando sobre essa questão. A Bíblia Sagrada continua dizendo sobre a história de Jó, e ela afirma da seguinte maneira: enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Consegue compreender isso? Jó, até o capítulo 38, não ouve a voz ouve a voz de todos, menos a voz de Deus. E a voz dos seus amigos que ele ouve é voz de acusação. Confessa o teu pecado. Fala o que é que você cometeu. E aí, no capítulo 42, a história relata que Jó está orando pelos seus amigos, ou seja, orando por aqueles que o acusavam. Jó está colocando seus joelhos e pedindo a Deus em favor daqueles que o apontavam. Percebeu o segredo, querente? Percebeu o segredo? Jó está orando por aqueles que perseguem. Jó está orando por aqueles que acusa. Jó está orando por aqueles que dizem assim: você não tem valor, você não presta. Jó está colocando os joelhos no chão. Jó está colocando o rosto no pó e dizendo: o Senhor toma a direção de todas as coisas. E enquanto Jó está fazendo isso, o cativeiro de Jó é mudado e Deus acrescenta para Jó tudo em dobro. Dobro. Aquilo que ele tinha 7.000, agora é 14.000. Aquilo que ele tinha em 3.000, agora são 6.000. Aquele que tinha em 1.000, agora é 2.000. Deus acrescenta para Jó tudo em dobro, quando ele resolve orar por seus amigos. Eu te digo no nome santo de Jesus, não murmura, mas começa a orar por aquele que está te perseguindo. Não murmura, mas começa a colocar o joelho no chão e apresentar ao Todo-Poderoso aquele que está te apontando. Teu cativeiro vai ser mudado. O teu cativeiro vai ser mudado. Olha a situação. É bênção que se transforma em perda. É conquista que se transforma em perda. Mas quando ele entra em oração, a perda volta a se tornar conquista e bênção. Quem estava em cima desceu, mas quando chegou lá embaixo, ele buscou, ouviu a voz de Deus e subiu. Ele estava em cima, mas desce. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele sobe. Perceba isso. Deus está revelando algo para a sua vida. Aleluia. Ele está dizendo algo para a sua vida nessa noite. Você pode até estar lá embaixo, mas é lá embaixo que ele vai se revelar para você. E quando você estiver lá embaixo, ele vai trazer você novamente para cima. Ele vai levantar novamente a sua vida. Não se preocupa se você está no tempo do pó. O tempo do pó vai passar e vai chegar o tempo da exaltação na face daquele Todo-Poderoso. Resumir aqui a história de Jó, para que a gente pudesse entender o seguinte: Jó é uma história tão real quanto a história de qualquer crente. Qualquer crente que passou por algum problema. Qualquer crente que estava bem e de repente fraquejou. Mas a história de Jó revela algo sobrenatural. Lá embaixo, no poço, sem filhos, sem riqueza, sem esposa, sem saúde, ele vê a Deus, ele encontra com Deus. Precisamos encontrar com o Senhor. Precisamos ter uma experiência com o Senhor. Eu abri essa mensagem dizendo da necessidade de nós termos uma comunhão íntima com Deus. E isso precisa se estabelecer agora. O tempo de comunhão com Deus é agora. Não deixe a comunhão para depois. Não deixe a intimidade para depois. Não deixe de buscar para depois. Busque o Senhor agora. Busque o Senhor agora e o seu cativeiro será mudado. Amém? Deus abençoe no nome santo de Jesus. Orei pelas nossas vidas.